Paz seja convosco, você que nos ouve aí através do Facebook. Então nós vamos para mais um estudo da nossa escola bíblica. E hoje então nós vamos para a nossa aula de número 20, na temporada 4, série Personagens Bíblicos, que nós estamos estudando aqui todas as terças-feiras. E hoje então nós vamos estudar acerca de mais um personagem bíblico. E hoje então nós vamos estudar acerca de Adão. Adão, o primeiro homem. O nome Adão, ele vem de Adam, que significa humanidade, que significa também homem criado da terra vermelha. Em algum sentido no hebraico, Adão quer dizer vermelho também. Então aqui nós temos Adão criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 2,7, você que tem papel e caneta, você pode anotar na sua casa, nesse estudo. Gênesis 2,7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então aqui nós temos a base do nosso texto, aonde a Bíblia fala sobre Adão. Adão era um homem perfeito. Quando nós falamos acerca de um homem perfeito, nós estamos falando de um homem realmente perfeito. De um homem que ele não tinha pecado, que ele não envelhecia. O corpo de Adão não envelhecia porque as células dele não envelheciam. Adão ele era revestido de imortalidade, ele tinha comunhão com Deus, ele ouvia Deus falando com ele e ele tinha domínio. Então ele e Eva eram um homem e uma mulher perfeito dentro do jardim do Éden. Nós passamos para mais um versículo aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 15. Recebeu a autoridade de Deus. Sim, Adão, além de ser criado à imagem e semelhança de Deus, ele recebe a autoridade de Deus. E aqui nesse versículo de Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então Adão recebe essa responsabilidade, ele recebe então essa autoridade de Deus. Deus entrega a chave do jardim do Éden, simbolicamente falando, a chave do jardim estava na mão de Adão para que ele lavrasse e cuidasse do jardim. A Bíblia Sagrada também diz, em Gênesis 1:26, que Deus também deu domínio a Adão. Adão então tinha domínio no jardim do Éden. Gênesis 1:26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Aqui nós vemos Adão, ele tendo autoridade sobre os 3 lugares da natureza onde há animais: domínio sobre os mares, domínio sobre as aves do céu e domínio sobre a terra. Adão então, ele tem domínio sobre essas 3 classes de animais ali. Ele domina. Talvez ele fosse mais rápido que o leopardo, talvez ele voasse, eu não sei. Mas o fato é que ele tinha domínio sobre esses animais ali. Então era um homem revestido de imortalidade, um homem que não envelhecia, que era criado em imagem e semelhança de Deus, que tinha domínio, diz a Bíblia Sagrada. Aí nós vamos mais um versículo para frente. Gênesis 2:9 diz que Deus fez crescer árvores no Éden. Gênesis 2:9 diz: E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus faz crescer as árvores no Éden, e Deus também faz crescer 2 árvores, que eram as árvores de maior importância dentro do jardim do Éden. No centro do jardim do Éden estava a árvore da vida, do qual Adão e Eva comiam, e eles ali tinham vida eterna, eles tinham imortalidade. E existia uma outra árvore que se destacava no jardim do Éden, que era chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus disse a eles que não comessem daquela árvore, que não comessem daquele fruto, que era o conhecimento do bem e do mal. Então nós temos um homem dentro do jardim do Éden, que é imortal, que não morre, é um homem que não se machuca,
é um homem que não envelhece, é um homem revestido de imortalidade, um homem que ouve a voz de Deus, um homem que domina sobre os peixes, domina sobre o gado, domina sobre o réptil, domina sobre esses animais. É um homem que está em perfeição. Mas esse homem ele vai ser testado agora, porque ele recebe uma única ordem de Deus dentro do jardim: não comam daquela árvore que está no jardim, conhecimento do bem e do mal. E o que acontece? Gênesis 3:6, a queda de Adão. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu com ela. Eva pega o fruto, cede a tentação, come e entrega a Adão. A Bíblia diz que Eva foi enganada, mas Adão não foi enganado. Adão sabia muito bem o que estava fazendo, ele comeu tendo consciência do fruto que não era para comer. Nós vemos em 2 Timóteo 2,14, diz assim: e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Um homem que tinha imortalidade, um homem que não sentia dor, um homem que tinha corpo e alma e espírito, tudo em harmonia. Deus se comunicava com o espírito de Adão, Adão se comunicava com o mundo através do seu corpo, da sua alma, tudo em ordem, tudo certo. Mas quando eles transgridem comendo a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para eles comer, havia outros frutos que eram para eles comer, mas aquele não. Quais são os resultados de comer um fruto? Se você comer um fruto, comer uma maçã, comer uma pera, você vai comer aquele fruto. O que tem naquele fruto vai entrar no teu organismo. Se tem vitamina, seja o que tiver, aquela fruta, os componentes daquela fruta vão entrar no teu organismo. Se você comer uma fruta estragada, se você comer um alimento estragado, aquele alimento vai te fazer mal. E foi o que aconteceu com Adão. Comeram um fruto que lhes faria mal, porque aquele fruto lhes daria o conhecimento acerca do mal. E não, eles não foram criados para conhecer o mal, mas foram criados somente para conhecer Deus, conhecer o bem. Quando Adão e Eva comem aquele fruto, aquele conhecimento entra dentro de Adão. E quando aquele conhecimento entra, aquele conhecimento ele vai na alma e no espírito de Adão. E quando esse conhecimento vai no espírito de Adão, Adão peca. E o espírito de Adão, então, ele se apaga e ele morre espiritualmente. Ele fica desligado de Deus por haver comido daquele fruto. E agora, então, Adão não tem mais imortalidade. Adão agora não ouve mais a Deus falar como antes. Adão agora, ele não tem mais domínio sobre os animais. Se ele fosse querer passar a mão na cabeça do leão, o leão morderia ele, ou qualquer outra fera que existisse iria atacar ele, porque ele perdeu o domínio sobre os animais. A Bíblia Sagrada então nos diz, em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, que a desobediência teve resultados terríveis, teve consequências que estão sendo sentidas nos dias de hoje. Gênesis 3, 7 diz: então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ora, Adão e Eva sempre estiveram nus dentro do jardim do Éden e nunca sentiram vergonha. Por que agora, então, eles viram que estavam nus e pegaram folha de figueira? Porque o que eles perderam foi a cobertura espiritual. Quando eles comem aquele fruto do conhecimento do mal entra neles e se apaga o espírito de Adão, o espírito humano de Adão, ele morre espiritualmente. Adão perde a cobertura espiritual que ele tinha diante de Deus. Os seres criados por Deus têm cobertura, ou tinham cobertura. Como nós estudamos, quando nós estudamos acerca de Lúcifer, que era um anjo, a Bíblia diz lá em Ezequiel que toda pedra preciosa era a cobertura dele. Então esse anjo também tinha uma cobertura. Mas como nós estudamos, ele abriu mão dessa cobertura. Ele não queria essa cobertura, ele queria ser Deus. E Adão então, quando come aquele fruto, ele perde essa cobertura espiritual que ele tinha, que essa cobertura então cobria da santidade de Deus. Deus tinha comunhão com ele através dessa cobertura. O Espírito de Deus estava sobre Adão. E quando então ele come, ele se sente vazio, ele se sente nu espiritual. E quando Adão se sente espiritualmente nu, aquilo se manifesta pelo corpo dele.
E ele então olha e ele vê que está nu, mas não é somente a nudez física, é o espiritual, ele perdeu a cobertura. E agora então ele tenta de alguma maneira achar algo que possa cobrir aquela nudez que ele está sentindo no espírito dele, que ele está longe de Deus, e agora ele tenta descobrir com folhas de figueira. As folhas de figueira representam o homem tentando colocar uma cobertura para chegar até Deus. E essa cobertura que Adão perdeu, o homem não tem como construir essa cobertura. Essa cobertura é só obtida através do sangue de Jesus que nos dá essa cobertura. Então os homens de hoje, eles tentam fazer essa cobertura, chegar até Deus através de uma religião, através de filosofias, através de costumes, através de tradições, através de simpatias. Querem usar as folhas de figueira para fazer a sua cobertura. Mas a figueira, bateu o sol, ela logo seca e não serve para nada. Então aquela cobertura que Adão fez para cobrir a sua nudez física, que foi manifestado no espiritual, porque ele estava sem a cobertura espiritual agora, não serviu para nada. Mas Deus não abandonou Adão. Nós vemos no próximo versículo, que diz assim, Gênesis 3:8: E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Agora o resultado de comer aquele fruto onde estava o conhecimento mau, todo o conhecimento mau estava naquele fruto. E conhecimento era esse, era o conhecimento que Lúcifer, quando se rebelou contra Deus, ele tinha com ele. Todo o mal, todo o pensamento maligno, tudo o que procede do mal, esse era o conhecimento que agora estava em Adão. A natureza do diabo estava dentro de Adão agora. E agora quando Deus fala, eles fogem porque eles têm medo. Porque o medo é o resultado de estar longe do Criador. Então eles se escondem de Deus. Mas não tem como se esconder do Criador. O Criador sabe todas as coisas. Diz a Bíblia em Gênesis 3:9: E chamou o Senhor Deus e disse-lhe: Onde estás? Sabia Deus onde Adão estava? É claro que sabia. Então por que Deus vai perguntar onde Adão estava, se Deus sabia? Porque Deus queria diálogo, Deus queria conversar com Adão, Deus queria comunhão, Deus não queria matar Adão, Deus não queria destruir Adão, não. Deus, ele é amor, ele é justiça, então ele puxa a conversa com Adão, porque Deus, ele quer ter diálogo com Adão para lhe dar uma esperança que se manifestaria alguns milênios depois. Gênesis 3:10, Adão disse para Deus, e ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Agora Adão está numa natureza diferente. Ele está nessa natureza que nós estamos aqui, uma natureza que envelhece, numa natureza que sente dor, numa natureza em que o nosso corpo e alma e espírito não estão em ordem, há uma briga entre o espírito e a carne, a nossa alma está no meio, mas no jardim do Éden não era. O corpo, a alma e o espírito estavam em harmonia com o Espírito Santo. Mas quando ele peca, essa desarmonia entrou, e nós temos essa desarmonia dentro de nós, e o corpo, e a alma e o espírito, a carne lutando contra o espírito. Então Adão agora ouve a voz de Deus, mas ele não ouve como antes. E quando ele ouvia a voz de Deus antes, ele ouvia a voz suave de Deus. Agora ele está em pecado. E agora ele ouve a voz de Deus, como diz a Bíblia, como a voz de muitas águas, como voz de trovão, porque aqueles que estão longe de Deus escutam assim. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que quando Deus vinha no Monte Sinai e falava com Moisés, Moisés, que estava perto de Deus, ouvia a voz de Deus. O povo estava lá embaixo, o povo dizia: não, é trovão, é trovejo que está lá em cima, e o povo ficava com medo. Quando os gregos vêm falar com Jesus, Deus fala do céu acerca de Jesus, o meu filho amado. E muitos dos que estavam ali disseram: não, se foi um trovão, não foi Deus que falou. Porque o pecado tampa os nossos ouvidos espirituais para que nós não ouçamos a palavra de Deus e ouçamos a voz de Deus. E agora Adão então está com medo e ele vai se esconder porque ele está nu. E Deus diz: mas quem contou para você que você está nu? E daí ele começa a contar o que eles haviam feito. Agora não, Adão está se sentindo nu, mas não é somente uma nudez física, é uma nudez espiritual, porque eles perderam a cobertura.
Adão e Eva perderam a cobertura espiritual. Essa cobertura espiritual é o revestimento da imortalidade, é o revestimento da comunhão com Deus, é o revestimento do domínio, era o Espírito de Deus em Adão. Quando ele pecou, ele perdeu esse revestimento. Se Adão não tivesse pecado, hoje nós não estávamos aqui. Hoje nós não estaríamos passando por todas essas coisas, nós estaríamos lá dentro do Jardim do Éden, num lugar maravilhoso, se ele não tivesse desobedecido. Mas ele desobedeceu. Temos esperança? Temos, porque o segundo Adão veio nos buscar. Bom, a Bíblia Sagrada então diz que Adão, Gênesis 3:11, e Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Veja, Deus vai fazendo perguntas. Deus não chega jogando raio em Adão, Deus não chega para matar ele, não. Deus quer diálogo, porque Deus ama o ser humano, ele quer salvar. Então Adão começa a contar a sua história, ele diz que está nu. Aí o que Deus faz? Gênesis 3:17. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Aí, com essa desobediência, surgem as doenças, surgem os sofrimentos, surge cada problema que os seres humanos têm, é devido a essa desobediência que vem lá atrás, porque nós estávamos dentro do corpo de Adão, nós estávamos dentro do corpo dele, nós herdamos então essa herança que é apagada quando nós recebemos o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Ok, Gênesis 3:18 diz: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó te tornarás. Adão passa o quê? A suar agora. Antes no jardim do Éden ele não suava. No jardim do Éden a unha não crescia, o cabelo não crescia, o corpo não necessitava se fazer higienização porque estava revestido de imortalidade, as células não envelheciam. Então ele era um imortal andando sobre a terra, ele e Eva. Mas com a entrada do pecado, as coisas mudam. Gênesis 3:21 diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnica de peles e os vestiu. Então Deus faz um sacrifício de um animal, Deus mata um animal, alguém teria que morrer, e quando aquele animal é morto, Adão e Eva são cobertos com roupas de peles. Mas não é somente revestir a nudez. O sacrifício daquele animal, ele fez um revestimento temporário sobre Adão e Eva, para que a ira de Deus não caísse sobre eles. Então eles são revestidos temporariamente por causa do sangue. O sangue, ele revestia e impedia que a ira de Deus caísse sobre ele. Então Adão entendeu, os descendentes dele entenderam que eles teriam que fazer sacrifício de sangue para que a ira de Deus não caísse sobre eles, para que eles tivessem uma cobertura. Mas essa cobertura é temporária, porque teria que sacrificar outro animal para ter uma cobertura. E se sacrificaria vários animais para que fosse tendo essa cobertura. Um sangue, então, que não podia remover pecado, que não podia livrar eles da ira de Deus. Ok, então Adão estava nu. A nudez de Adão nu, e Adão precisava de uma cobertura. Jesus Cristo é o segundo Adão. Adão perde o domínio sobre os peixes, sobre os animais. Jesus Cristo vem para recuperar esse domínio. Por isso que nós vemos, Jesus chega para os apóstolos e diz: jogue a rede à direita do barco onde tem peixe. E os peixes vêm e obedecem o que Jesus fala. Porque Adão tinha domínio sobre os peixes e perdeu. Jesus veio para recuperar esse domínio. Jesus monta em um jumento onde nunca foi montado, e o jumento não derruba Jesus. Porque Jesus vem para recuperar esse domínio sobre os animais. Jesus vem para recuperar a imortalidade que Adão perdeu. E essa imortalidade nós receberemos no dia do arrebatamento da igreja. Jesus veio para nos levar comunhão novamente com o Pai. A Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. O primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, não falha. Nós avançamos na Bíblia Sagrada e nós vamos então até Mateus 27:35, que diz assim:
E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Jesus vai levar a cruz e é despido, e então é crucificado. Jesus vai levar a nudez de Adão agora sobre a cruz do Calvário. Vai levar os pecados da humanidade, mas ele está lá na cruz, semi-nu ou nu, eu não sei. Nós somos acostumados a sempre ver Jesus envolto com um pano tampando, mas quando nós vamos para a história, nós vemos que os romanos crucificavam nus. Eu não sei dizer, mas o fato é que Jesus leva a nudez de Adão, e não só a nudez física, mas é a nudez espiritual. Todo homem que não tem Jesus Cristo, que não recebeu o sacrifício de Jesus Cristo, está nu espiritualmente falando. E essa nudez é a nudez de salvação. Jesus disse: quem não comer o meu sangue, quem não comer a minha carne, e não beber o meu sangue, não tem parte comigo. O que significa comer o sangue, comer a carne e beber o sangue? Significa receber o sacrifício de Jesus. Quando você come o sangue, come a carne e bebe o sangue, você está reconhecendo o sacrifício de Jesus. Quando você recebe Jesus, então, aquela cobertura, aquele sangue que foi derramado na cruz, que possui uma cobertura espiritual eterna, aquela cobertura daquele sangue, ele vem sobre você. E você está com uma cobertura agora. O sangue de Jesus está cobrindo você. E agora, então, a ira de Deus não pode cair sobre você, porque se o sangue de Jesus está sobre você, se você comeu a carne e bebeu o sangue, você recebeu o sacrifício de Jesus na cruz, você recebeu Jesus como Salvador, então você está debaixo daquele sangue, aquele sangue te reveste, você está revestido. Então a ira de Deus não pode cair sobre você. É como se fosse um para-raio. Um para-raio, ele atrai o raio para que o raio não caia em outro lugar. Existem pessoas perto e o para-raio está a uns 10 metros de distância. Se o raio for cair naquela pessoa, o raio vai lá para o para-raio. Jesus fez isso. Ele atraiu a ira de Deus para ele, para que ela não pegasse em você. Mas ela não pega em você por causa do sangue dele que está sobre você, essa cobertura espiritual, esse revestimento espiritual que nos dá comunhão com Deus, que nos dará domínio sobre os animais lá na frente, que nós já estudamos, e que nos dará imortalidade no dia da ressurreição dos mortos, no dia do arrebatamento da igreja. Então, quando fala nudez, não é só física, mas a nudez espiritual, é a falta de salvação. João 19:34, contudo um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo lhe saiu sangue e água. Jesus verteu todo o sangue, o sacrifício perfeito, a cobertura perfeita. Apocalipse 16:15 diz assim: eis que vem como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Não está falando de nudez física, mas a nudez espiritual. Quando nós recebemos Jesus, nós recebemos essa cobertura do sangue sobre nós. O sangue humano, quando nós estudamos biologia, isso na escola, o sangue do homem, ele leva nutrientes para o corpo e ele limpa o corpo. Então o sangue tem essa função. Quanto mais o sangue de Jesus, agora espiritualmente falando, porque o sangue de Jesus, ele vai limpar o corpo de Cristo, toda a sujeira, e ele vai nos dar vida. Por isso que ele disse que ele é a vida, o sangue dele nos traz a vida. Mas para isso é preciso estar debaixo dessa cobertura espiritual. Quando nós lemos a Bíblia e vemos o povo, quando sai do Egito, a nuvem estava sobre eles. De dia eles não tinham calor, porque a nuvem ficava. De noite eles não sentiam frio, porque a nuvem aquecia. Eles estavam debaixo da cobertura da nuvem. A nuvem se movia, eles tinham que se mover. A nuvem ia para a direita, eles iam para a direita. Assim é a cobertura do sangue de Jesus. Quando estamos debaixo dessa cobertura do sangue, nós temos que ir aonde Jesus vai. Se Jesus vai para cá, eu vou para cá. Mas se eu ficar pecando deliberadamente, tendo o conhecimento já dessa cobertura espiritual, o que acontece? Essa cobertura vai caindo. E ela vai descendo. Por quê? Eu vou entristecer o Espírito Santo. Eu vou abandonando, você vai abandonando, e essa cobertura cai. E ela vai caindo, quando ela cai no chão. E quando cai no chão, alguém pisa. Hebreus diz: aqueles que pisaram no Filho de Deus, aqueles que pisaram no sangue, pisaram na cobertura, conheceram a verdade e abandonaram.
Por isso que a Bíblia diz que essas vestes, essa cobertura espiritual tem que ser mantida. Ela tem que ser revestida todos os dias. Nós vemos mais uma passagem, Hebreus 4,13. Vamos pular essa parte. Mateus 22,11. Nós vemos uma parábola, que é a parábola das bodas, que diz assim: e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então a parábola fala que nesse banquete ali estavam todos com as roupas certas, mas tinha um homem com a roupa errada. Representa alguém que quer chegar até Deus com a sua própria cobertura. Alguém que está fazendo uma cobertura própria, querendo chegar diante de Deus. Você não chega diante de Deus com a tua cobertura. Você só chega diante de Deus com a cobertura do sangue de Jesus Cristo. A religião, a cobertura da religião não vai te levar a Deus. A cobertura de filosofias não vai te levar a Deus. Costume e tradições não te levam. Aí quando na parábola o rei diz: o que você está fazendo com essa roupa? E ele se emudece. Por que ele se emudece? Porque ele achou que estava fazendo a coisa certa. Ele achou que estava com a roupa certa. Existem muitas pessoas que estão achando que estão indo para o caminho de salvação, estão olhando para si, estão vendo a sua cobertura e dizendo: não, eu estou certo, eu estou indo bem. Mas na verdade não está indo, porque está apegado a religiões, a tradições, a costumes, a filosofias. E isso não produz cobertura. Somente o sangue de Jesus é que pode produzir essa cobertura. Ah, mas eu faço boas obras. E pessoas que estão pensando que vão para o céu por causa das boas obras, estão criando uma cobertura em torno de si. Eu vou para o céu porque eu sou bom. Não vai. Você só vai para o céu por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Essa cobertura vem sobre você e você tem que estar revestido com ela. Para que a ira de Deus, se fosse cair sobre você, ela já caiu sobre Jesus na cruz do Calvário. Deus derramou a ira dele sobre Jesus para que não caísse sobre você. Nós vemos o emblema da quadrangular, nós vemos aqui, taça. A taça representa a cura divina. No Apocalipse, a taça é ira de Deus caindo. A ira de Deus caiu sobre Jesus no Calvário. A ira de Deus caiu sobre ele para que não caísse sobre você. E pelas pisaduras dele, pelas feridas dele, você é curado. Por causa do sacrifício dele, que ele levou as suas dores e enfermidades, você é curado. Então Jesus no Calvário leva, desde Adão, leva os pecados e ele é separado de Deus por um tempo. Ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? E Jesus passou por tudo isso para que o sacrifício perfeito fosse feito, para que todo aquele que o receba essa cobertura do sangue de Jesus. Nós avançamos um pouquinho na Bíblia e nós vamos para Apocalipse 3,18. Apocalipse vai falar muito sobre essas vestes. Por quê? Porque é o fim dos tempos, porque é as últimas coisas. Então agora Apocalipse vai falar muito sobre essas vestes espirituais, sobre essa cobertura espiritual que nós temos que estar. Apocalipse 3,18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Roupas brancas para que te vistas e não apareça a tua nudez. Nudez ali representa a falta de salvação. Está fora da cobertura do sangue de Jesus. Apocalipse falando. Aí nós vamos mais para frente, confirmando. No livro de Isaías 61:10 diz assim: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação. Roupas de salvação. O que é roupas de salvação? É uma cobertura de salvação, e essa cobertura está falando acerca do precioso sangue de Jesus Cristo. Estar debaixo dessa cobertura, as roupas de salvação. Cumpriu-me com o manto da justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal e com a noiva que se enfeita com as suas joias. Não vamos entrar no versículo muito, vamos passar um pouco. Apocalipse 3:5. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Será vestido com roupas brancas, roupas de salvação. Ok? Apocalipse 16:15. De novo Apocalipse. Eis que veio como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Cobertura de salvação. Você tem que estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus, para que a ira de Deus não caia sobre você.
para que quando Jesus volte, ele olhe a marca do sangue dele em você e você suba no arrebatamento da igreja. Enfim, resumindo então, esteja debaixo dessa cobertura que é o sangue de Jesus. Não é algo visível. Você não vai ver sangue pequenininho. É uma cobertura espiritual que está no meu espírito. O sangue de Jesus agora vivificou o meu espírito. O espírito de Adão se apagou. O espírito de Adão teve morte espiritual. Jesus Cristo veio para vivificar o espírito do homem através do sangue dele sobre nós. Deus abençoe a todos.